Boa noite, meus irmãos. Obrigado, presbítero Bruno, pela condução do culto até agora. E nós vamos dar sequência essa noite à nossa exposição bíblica no livro de Isaías, para onde já peço que os irmãos abram. Semana passada nós interrompemos no capítulo 10, no versículo de número 4. E hoje vamos dar sequência ao capítulo 10. E nós estamos há cerca de 2 meses trabalhando neste livro, cujo tema geral, a mensagem geral, é esta que vai ser ali projetada. Eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Nos seus 66 capítulos, cremos que esta é a principal, o resumo daquilo que Isaías deseja comunicar ao povo de Judá, para assim incentivá-los a abandonar os seus caminhos de rebeldia e se voltarem para o Senhor. Falando nesses 66 capítulos, nós já dissemos que existe uma divisão natural no livro de Isaías até o capítulo 39 e depois do 40 até o final. E nós vamos observando a mudança do teor do livro à medida que essa divisão vai chegando. Mas nós estamos ainda muito no começo. E neste começo onde nós estamos, nós temos também uma peculiaridade. Do capítulo 7 até o capítulo número 12, nós falamos nos outros domingos, nós estamos nesta parte que os comentaristas costumam chamar de o livro de Emanuel. O capítulo 7 ao capítulo 12 é, na verdade, um desenvolvimento, um reflexo do capítulo 6, onde nós temos o chamado de Isaías, ou o recomissionamento de Isaías, como nós falamos na ocasião daquela mensagem. Então, o livro de Emanuel, ou seja, o livro do Deus Conosco, é uma outra subdivisão aqui dentro deste livro. Então, hoje, irmãos, nós vamos seguir no capítulo 10, como nós falamos do livro de Emanuel, e nós vamos chegar até o final do capítulo de número 12, mas não de uma vez só. Nós vamos dividir a mensagem em hoje e o próximo domingo, cobrindo hoje o capítulo 10, que é um trecho maior, e na semana que vem os 2 capítulos 11 e 12, porque são trechos menores, certo? Então, para essa primeira parte, nós vamos ler hoje apenas o capítulo 10, para não termos uma leitura muito extensa, certo? Dá uma olhadinha à esquerda e à direita e vamos ler Isaías 10, do 5 até o versículo de número 34. 5 até 34, no final do capítulo 10. Já estamos a postos aí? Todo mundo? Amém? Acho que a pessoa ainda está perdida. O celular travou? Isaías está no Antigo Testamento, irmão, se ajudar aí um pouquinho. Estamos lá, então? Versículo 5 do capítulo 10, bonito coral a uma só voz. Diz assim: Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que eles têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemes? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu trarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei os seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa?
seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória, se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia, ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. O remanescente voltará. Sim, um remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, diz: Povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve, o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aite, passam por Migron, guardam suprimentos em Miquimais, atravessam o vale e dizem: Passaremos a noite acampados em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim. Escute, ó Lais, pobre Ananote. Madmena está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nob. Sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Texto longo, de um monte de nome para você colocar aí no seu próximo filho ou alguma coisa assim. Bem, eu quero dar logo, meus irmãos, a nossa grande ideia do nosso texto de hoje e a continuação que vamos ver na semana que vem para que você possa anotar. Nossa mensagem de 2 domingos tem a seguinte grande ideia: as esperanças humanas serão arruinadas enquanto o Senhor recompensa os que nele esperam. As esperanças humanas serão arruinadas enquanto o Senhor recompensa os que nele esperam. Irmãos, o que teremos desses 2 últimos trechos até o capítulo 12 são contrastes. O Senhor contrapõe o destino de destruição que aguarda o Império Assírio com o futuro glorioso prometido, por outro lado, aos que servirem ao Senhor. Esse é o contraste. E quanto a este futuro, ele se refere especialmente não a algo imediato, mas a um reino futuro, o reino milenar, isto é, o reino de Emanuel. O reino no qual conosco está Deus acontecerá de forma mais clara, mais literal e visível, como nunca antes na história. O próprio Senhor Jesus, o próprio Messias, reinará sobre o remanescente piedoso de Israel, além de que sobre os outros milhões de seus servos, inclusive a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. No nosso texto, a destruição da Síria, porém, é algo imediato, vai acontecer em alguns anos. Já o reino prometido aos piedosos é algo para o futuro, para a conclusão dos tempos, para aqueles dias, como é a expressão que a gente já está acostumado a ouvir. Mas falando primeiro sobre os assírios, é preciso destacar que, apesar deles serem, no contexto da profecia de Isaías, usados como vara de disciplina contra Israel, o reino do norte, e também contra o reino do sul,
Isso não significa que eles eram inocentes. Isso não significa que eles não tinham responsabilidade por suas ações cruéis e malignas. É importante entendermos, irmãos, que o mal, em suas manifestações humanas, pode e tem sido usado por Deus para cumprir os seus propósitos eternos, mas isto não isenta os ímpios da sua culpa. Deus não é o autor do pecado desses agentes. Eles é que são responsáveis e são os agentes dos seus próprios pecados e escolhas. O exemplo disso é se nós voltarmos lá na nossa exposição de Gênesis. Nós vimos como frequentemente coisas ruins aconteciam aos justos, como por exemplo José. Ele é fruto da inveja e da traição de seus irmãos. Ele é vendido ao Egito. Ele é injustiçado na casa de Potifar. Uma hora dessa alguém parava assim dizendo assim, esse cara deve estar errado. Tudo está dando errado para ele. Mas era Deus usando novamente, irmãos, as ações malignas dos homens, os irmãos de José, os que o venderam para o Egito, o da casa de Potifar, a mulher de Potifar, para que José chegasse aonde Deus queria. Deus usando essas ações malignas para os seus propósitos eternos. A mesma coisa ele está fazendo aqui com o Império Assírio. Uma outra questão que precisamos lembrar é que Judá foi atrás do Império Assírio. Foi atrás pedindo ajuda. Contra quê? Lembra? A aliança dos sírios e dos israelitas. A aliança sírio-israelita lá no norte que vinha contra Judá. Então, irmãos, esta mensagem de Isaías, que já ficou claro na nossa leitura, fala da destruição da Síria futura. Essa mensagem que ele traz é recebida de duas formas contraditórias entre si. De um lado, Judá precisava da Síria para se defender dessa aliança. Por outro lado, eles estavam também sofrendo agora com a opressão e os impostos que a Síria havia colocado sobre eles. Então, de certa forma, aqueles que eles tinham se voltado como aliados, havia agora se voltado contra eles. Aquilo que eles haviam buscado como amigos, na verdade, haviam se transformado nos seus adversários, nos seus opressores. Bem, com tudo isso em mente, vamos começar a caminhar no nosso texto. Hoje nós vamos dividi-lo apenas em duas partes, semana que vem em outras duas, compondo 4 no total, é óbvio, mas nós vamos caminhar no mesmo contexto, na mesma mensagem, do versículo 5, capítulo 10, até o final do capítulo de número 12, ok? Vamos lá, meus irmãos. Em primeiro lugar, as ações malignas serão julgadas mesmo que operem o juízo soberano de Deus. O anúncio da destruição de Assíria nos ensina exatamente isso. As ações malignas dos homens serão julgadas, mesmo que operem o juízo soberano de Deus. Nestes exemplos que eu citei em Gênesis, todos esses agentes prestaram contas a Deus de uma forma ou de outra, por haverem, no caso, sido instrumentos contra a vida de José. Aqui é algo semelhante. Bem, há dois povos, meus irmãos, na história do Antigo Testamento que são muito próximos na maneira como são usados, como é similar à maneira como são usados para disciplinar o povo de Deus. Eu me refiro a dois impérios, o Império Assírio e o Império que vem logo depois, o Império Babilônico. O primeiro, que é esse dos dias de Isaías, foi usado principalmente contra Israel, o reino do norte, levando-o para o cativeiro no ano de 722. Mas também ele atacou Judá. A gente já viu isso nas outras mensagens. Boa parte das cidades de Judá já haviam sido tomadas pelos assírios e logo eles iriam ir contra Jerusalém. Quando a gente diz logo, vai levar alguns bons anos, mas eles chegam até a tentativa de ameaçar Jerusalém. E depois, irmãos, do Império Assírio, passado vários anos, 100 e tantos na verdade, o segundo império, o babilônico, foi o responsável, aí ele sim, pela deportação dos habitantes de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia por 70 anos. Provavelmente, muitos dos habitantes do norte retornaram depois, quando Judá, por Esdras, Neemias e Ester, Esdras, Neemias e Zorobabel, me empolguei com a ordem bíblica, Esdras, Neemias e Zorobabel retornaram da Babilônia, com certeza muitos do norte ali retornaram juntos. O que isso tem a ver com o nosso texto? É para você entender que Deus, novamente, usa os impérios, as forças do mundo, mesmo nas suas piores ações, como diz o nosso enunciado, para cumprir o seu
juízo para cumprir os seus propósitos de Deus, ainda assim vai responsabilizar esses povos para com a sua malignidade, para a sua crueldade, para com o seu pecado. No nosso texto, o verso 5, acompanhe na sua Bíblia, começa com um lamento sobre a Assíria. E, ao mesmo tempo, o verso 5 reconhece o seu papel nas mãos do Senhor. Ai dela, diz o texto, mas ela também era o quê? A vara de Deus e o bastão da sua ira. A Assíria havia sido enviada com um objetivo bem claro, como você pode ver no verso 6. Ela havia sido enviada contra o povo de Deus, uma nação ímpia, está se referindo ao povo do norte. Este começo mostra como o Senhor usa instrumentos que eu e você podemos até, por um lado, estranhar. Por exemplo, foi o que aconteceu com o profeta Abacuque, lembra? Ele sim questionou Deus sobre o pecado do seu povo. Aí Deus respondeu, não se preocupe, eu estou trazendo os babilônios. E aí Abacuque surtou. Peraí, não. O povo de Judá não falou que se cheire, mas trazer os babilônios, eles são muito piores. E aí Deus vai mostrar como que, apesar de ser um povo ímpio e cruel, Deus iria usá-los, mas eles também depois iriam ser responsabilizados por Deus pelas suas ações. E aí o texto continua. Dos versos 7 ao verso 11, o Senhor expõe qual é o seu problema com a Síria. Então, porque veja bem, irmãos, se Deus enviou a Assíria contra Israel, por que Deus está reclamando agora? Se foi Deus que supervisionou, que coordenou de maneira soberana que esse império fosse uma vara, fosse uma disciplina sobre o povo de Israel, do que Deus está reclamando. Os planos do império eram muito maiores, muito piores do que aquilo que Deus havia ordenado. Eram planos de conquista e destruição absoluta. Eles queriam varrer a terra. E esses planos tinham dois problemas principais, e o Senhor enumera, o Senhor coloca aqui. Primeiro, esses planos eram cheios de arrogância. Planos que enxergavam a Síria como imbatível. Detalhe, não é assim todo o império? Não é assim todo conquistador? Ou você acha que o Terceiro Reich da Alemanha era um império de humildade? Não, eles se achavam os melhores, como todos os impérios que sempre tiveram. Mas o problema é que a Síria arrogava-se algo que Deus se incomodava, mas não era só. Em segundo, eram planos que incluíam menosprezo ao povo de Deus e ao próprio Deus. A Síria é apresentada igualando o povo de Deus como igual a qualquer outro povo. E realmente, meus irmãos, não era. Israel, na história da humanidade, por mais que ateus, gnósticos ou o que quer que seja desprezem tal verdade, eles não eram qualquer povo. Povos se formaram por meio de movimentos migratórios, povos se formaram por causa de, talvez, doenças que tiraram as populações e levaram para um lado, para o outro, ou secas, ou sei lá o quê. Não Israel. Israel havia sido formado pelo próprio Deus. Então, quando a Síria começa a igualar Israel com qualquer um dos outros povos que eles haviam conquistado e derrotado, o Senhor se manifesta contra isso, o Senhor se manifesta irado contra isso. Esses povos, meus irmãos, como eles haviam caído, por exemplo, como Samaria, capital de Israel, da mesma forma e com a mesma facilidade, a Síria dizia que Judá e Jerusalém iria cair nesse entendimento arrogante que os assírios tinham. E nada significava, irmãos, para os assírios, o Senhor está do lado de Judá. Ou seja, eles diziam, os deuses deles não conseguiram protegê-los. Quem é o Senhor para proteger vocês? Quem é Deus para proteger vocês? Isso ficaria comprovado, inclusive, anos depois, quando finalmente a Assíria chegasse para tentar conquistar Jerusalém. E não foi nos dias do profeta... foi no dia do profeta Isaías, mas não nos dias desse rei aqui assírio, que é Tiglat-Pileser, já falei esse nome várias vezes. É lá nos dias de Senaqueribe, 20 anos depois. Lá nos dias de Senaqueribe, irmãos, a gente vai encontrar isso lá em Isaías capítulo 36, e o rei já não é nem mais Acais, é Ezequias, o seu filho. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos, para vocês terem ideia de que Deus não estava exagerando. Isso era o que estava no coração dos assírios. Eles se achavam, eles eram arrogantes.
E aí no capítulo 36, versículo 18, eles vão dizer o seguinte para o povo de Jerusalém, tentando intimidá-los, tentando amedrontá-los. Olha só, não deixem que Ezequias, o rei, os engane quando diz que o Senhor os livrará. O rei estava fazendo seu papel. Ele não era como seu pai Acais. Acais não era flor que se cheire. Acais era um rei que não queria nada com Deus. Ezequias, o filho dele, olha que coisa, era um rei piedoso. E só pode ser, meus irmãos, a influência de outra pessoa. Porque do pai Ezequias não aprendeu isso. Mas ele temia o Senhor. E ele estava dizendo, Jerusalém, não temam, o Senhor vai nos livrar. Aí os assírios se viram para o povo que estava nos muros, ouvindo os assírios, e dizem isso, vou ler novamente. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Lembra, irmãos, Samaria estava atolada na idolatria. Esses deuses falsos dessas nações também estavam sendo adorados pelos israelitas do Reino do Norte. Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Aí ele termina. Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eu sei que não é a mesma coisa, meus irmãos, mas o que veio à minha mente quando eu estudava essa semana é como este mundo zomba do nosso Deus. Até aqueles que inventam um outro Deus, que não é o Deus da palavra, que não é o Deus da Bíblia. Como eles zombam quando eu e você nos apegamos às palavras deste livro. Somos chamados de antiquados, de conservadores, de fundamentalistas, e a lista é longa. Porque não estamos andando no curso do tempo. Eles criam seu próprio Deus, esse Deus que é só amor, que aceita tudo, que pode tudo. E à medida, meus irmãos, que a igreja de Cristo vai se fixando na verdade da palavra e vai optando pela verdade da palavra como deveria ser, o mundo vai se opor cada vez mais e cada vez mais a nós. Vivendo especialmente no Ocidente, onde não há praticamente perseguição religiosa, muito pouco, eles vão tentar atacar os cristãos pela verdade que nós defendemos. Acontecerá com a igreja cada vez mais algo muito parecido com o que aconteceu com o profeta Daniel. O profeta Daniel fazia tudo certinho. E tinha um monte de gente lá com carro comissionado, cheio de inveja dele. E não tinham que acusá-lo. É o que acontece? Ele diz assim, mas olha, tem um negócio. Ele gosta de orar. 3 vezes por dia ele abre a janela dele em direção a Jerusalém. Onde é que Daniel estava, irmãos? No cativeiro. Esse cativeiro que eu mencionei agora, da Babilônia. Que depois já se tornou o cativeiro do Medo-Persa, quando outro império chegou no cenário. Pois bem, 3 vezes por dia ele orava em direção a Jerusalém, pedindo o quê? A restauração do povo de Deus, confessando pecados. Só isso. Era um revolucionário, né? Alguns meses atrás, o irmão nosso foi preso. Ele estava fazendo a atitude absurda, revolucionária, violenta, de orar em silêncio na frente de uma clínica de aborto. Ele não estava de mãos erguidas. Ele não estava gritando, esbravejando. Ele não estava fazendo aquelas orações bem avivadas. Não! Ele estava na frente de uma clínica, em posição de oração, em silêncio, intercedendo. Foi interpretado como uma atitude de ódio. Ele foi preso. E está preso. É isso que fazem. Quando o mundo não conseguir mais, meus irmãos, se opor à verdade, ele vai tentar usar outra verdade criada por eles, como fizeram com Daniel. Inventaram uma lei que só podia agora fazer oração para o rei. Agora, para pensar, meus irmãos, isso é um homem ímpio. Por mais que ele gostasse de Daniel, ele era um homem ímpio. Aí vem aquele bajulador, o pessoal do carro comissionado. Ó rei, faz um decreto que agora só pode orar para você, para ti. Já pensou? O ego do rei foi lá em cima. Só que a arapuca era para Daniel. E você conhece a história?
Daniel, quando ouve o decreto, faz o que sempre fez. Ele é denunciado e o rei não pode fazer nada a não ser autorizar que ele seja lançado na cova dos leões. A cova dos leões fizeram um jejum, porque você conhece a história. Mas não tem problema não, depois eles tiveram uma refeição completa, porque os inimigos de Daniel foram lançados e diz o texto que ele não conseguiu chegar nem até o fundo da cova dos leões, porque os leões já os atacaram. O ponto aqui, meus irmãos, é como a verdade de Deus vai ser atacada, mas esses inimigos, como era já no tempo de Isaías, não vão ficar impunes. Todos esses anos, 20 e tantos anos, na verdade, antes, Deus já está falando, olha, não se preocupe, eu vou cobrar deles. As ações malignas serão julgadas e o juízo soberano de Deus virá sobre essas pessoas. Então, meus irmãos, esse é o problema de Deus com a Síria. E diante disso, verso 12, acompanha aí, o Senhor declara, por meio de Isaías, a sua sentença contra a Síria. Ela seria preservada, seria permitida agir, até quando o Senhor terminasse de tratar com o Monte Sião, ou seja, com Jerusalém, com Judá. O Senhor está no controle e não o rei da Síria. E o Senhor declara que irá castigar o rei da Síria, diz o texto, pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Sabe que essa expressão parece familiar a você que está há 10 semanas, 9 semanas na verdade, em Isaías? O orgulho obstinado do seu coração e seu olhar arrogante. Irmãos, essas são praticamente as mesmas acusações que Isaías vem fazendo contra Israel e principalmente contra Judá. Coração obstinado, orgulhoso, cheio de si. Ou seja, a mensagem aqui é clara. Se vocês pensam que vão escapar porque se veem como povo de Deus, vejam o que eu farei com essas nações mais poderosas. Ao penalizar a Síria, meus irmãos, Deus está mais uma vez mandando uma mensagem para o seu povo. Larguem essa história de obstinação, de arrogância, de rebeldia. Olha o que o meu profeta está falando sobre os assírios. Isso também está neles e eu vou destruí-los. Meus irmãos, Judá no mínimo podia parar e botar a mão na cabeça e dizer assim: Deus está eliminando os nossos inimigos porque tem as mesmas atitudes que nós temos, enquanto Ele tem tido por nós o quê? Misericórdia em cima de misericórdia. E nós sabemos, essa misericórdia ainda vai durar 130 e tantos anos, até a queda de Jerusalém, lá nos dias de Jeremias. Aí, de novo, irmãos, olha o meu parênteses aqui. Como alguém pode dizer: eu gosto do Deus do Novo Testamento, ele é tão bonitinho, ele é só amor. O Deus do Antigo Testamento é muito irado. 130 anos de tolerância. E eu estou me referindo apenas do período de Isaías para Jeremias. Mas eu aviso, meus irmãos, e a constante mensagem urgindo o arrependimento vem desde os dias dos juízes. E o povo simplesmente não ouve o Senhor. O tema da arrogância síria vai voltar. Mais adiante, lá no capítulo 13 até o capítulo 23, Deus vai de novo tratar isso. Vai mostrar como esse império estava contrário àquilo que Deus queria. Mas voltando para o nosso texto, nos versículos 13 e 14, o Senhor descreve mais detalhes de como o rei da Síria se envaidecia e contava vantagens sobre as suas conquistas. Olha o texto. Minha força, minha sabedoria, eu fiz, eu conquistei, eu realizei. E mesmo que seja óbvio, meus irmãos, que, é claro, nós possamos realizar e alcançar muitas coisas, não é prudente achar que realizamos por nós mesmos, porque esse era o problema da Síria, do rei em especial. Mesmo este rei ímpio está sendo confrontado por Deus por sua arrogância em não reconhecer que, de fato, o Senhor havia feito algo. Pastor, mas é confuso. Ele é um rei ímpio. É preciso que você entenda, meus irmãos, que o conhecimento de Deus, ele era algo real e presente no mundo antigo. Quando se falava do Deus de Israel, as pessoas não perguntavam assim: não vou falar desse aí não. Quem é esse aí? É novo? Não. Era conhecido. Os povos viajavam. As pessoas tinham intercâmbio comercial e outros. Assim como Israel conhecia os falsos deuses das nações,
as nações conheciam o Deus verdadeiro de Israel. Infelizmente, o seu povo querido era um péssimo exemplo. Era um péssimo garoto propaganda de Deus. Inclusive, irmãos, o que fala muito sobre nós cristãos e como o nosso testemunho deve dar glória e refletir a pessoa do nosso Deus e não fazer o contrário. Mas sobre a arrogância, meus irmãos, olha como Deus vai tratar um outro homem, de novo, 130 anos depois, e como este homem vai ter uma atitude diferente daquela que está sendo criticada por Deus no rei da Síria. Eu me refiro ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, meus irmãos, anos depois, no dia de Daniel, a gente sabe, foi avisado sobre a sua arrogância. E a princípio ele não ligou, não deu trela e pagou um alto preço por isso. O texto de Daniel diz o seguinte: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois que ele foi avisado, Deus deu 1 ano para ele. Esse Deus irado, esse Deus tem paciência, que a pessoa fala, 1 ano para ele cair em si. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse, olha só, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras, diz o texto, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, aí ele volta a falar, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Viu a diferença? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu não creio em coincidências, meus irmãos. Eis aqui a palavra de novo. A mesma arrogância o Senhor havia identificado no rei da Síria, 130 anos antes. No verso 15, o Senhor deixa claro que ele e todos os poderosos deste mundo são meros instrumentos nas mãos do Senhor da história. No verso 15 diz que eles são machados, são serras, são varas, são bastões, por meio dos quais o Senhor vai conduzindo a história para que se cumpra seus propósitos eternos. É interessante, irmãos, que a figura aqui é como se você estivesse usando uma ferramenta, um martelo, por exemplo, né? Aí você vai no martelo e, de repente, vamos supor, o prego está enferrujado, o martelo diz, né? Nem prego enferrujado eu não bato, não. Ele começa a lhe dar conselho. Começa a dizer o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Um absurdo, né? Porque ele é um instrumento. E ele faz aquilo que eu queira que ele faça, ou tenho habilidade para que ele faça. E é isso que estava sendo o problema. A Síria devia ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas estava se revoltando. Os arrogantes seriam então punidos. E aí no resto do nosso texto, até o versículo 19. O Senhor identifica aqui, meus irmãos, ou se identifica de forma poética como a luz de Israel, irá queimar e consumir a Síria até o ponto de quase nada sobrar. Qual é a nossa grande lição aqui, meus irmãos? O nosso Deus não é um Deus passador de pano. As pessoas podem escapar da justiça dos homens, inclusive passar a sua vida inteira sem experimentar a justiça dos homens, mas não escaparão da justiça do nosso Deus.
A palavra de Deus fala claramente que os homens prestarão contas de toda palavra. Toda palavra. Se ela é boa ou se ela é vã, será prestado contas diante do Senhor. E pouco importa se a pessoa é poderosa, tem um grande advogado ou amigo no STF, ele irá pagar pela sua arrogância, ele irá pagar pela sua petulância. E o que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Nós devemos responder a essa ação de Deus, entendendo que eu não posso me colocar na mira desse Deus. Eu não posso me colocar de uma maneira que o Senhor veja em mim a arrogância que precisa ser tratada. A arrogância que precisa ser curada, que precisa ser retirada na minha ou na sua vida. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso. Falando sobre como Deus se compraz com a humildade. Como Deus se compraz quando eu me humilho diante dele. Mesmo que isso não seja fácil de se fazer, é a maneira, vamos chamar assim, de chamar a atenção de Deus. Porque lemos, irmãos, em Tiago e Pedro, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Você pode entender como a história poderia ser completamente diferente se Acais, o rei de Judá, tivesse ouvido esse conselho da parte do profeta. Você consegue entender como seria diferente se Tiglat-Pileser, ou Senaqueribe, tivesse ouvido o conselho de se humilhar diante do Senhor? Como teria sido diferente para Nabucodonosor? Eu preciso identificar na minha vida, meus irmãos, se Deus não tem tentado me esmiuçar de alguma forma, porque a minha cerviz está dura, obstinada, e eu tenho continuado a tentar fazer a coisa do mesmo jeito. E detalhe, às vezes achando que eu estou fazendo a coisa certa. Aliás, como dizem, essa é a receita ou a descrição da loucura. É fazer a coisa sempre da mesma forma e esperar um resultado diferente. Quantas vezes, meus irmãos, Deus vai mostrando, está errado, não é por aí, e eu arrogantemente insisto naquele caminho. E aí Deus, meus irmãos, por causa de quem Ele é, por causa dos seus atributos, por causa da sua natureza, Ele precisa julgar a arrogância, as ações malignas, mesmo que eles sejam usados para o seu juízo soberano, para a sua ação soberana. A grande pergunta, irmão, diante de Judá e de cada um de nós é: por que escolher o lado ou uma atitude contra a qual Deus claramente está se opondo? Para Judá, ele tinha escolhido o lado dos assírios, mesmo ouvindo que Deus estava para destruí-lo. Nós não temos assírios. Para nós, são todas as expressões do mal que, igualmente, estão destinadas à destruição, como prometido aqui pelo Senhor, mas ainda assim, às vezes, nós optamos. É o pecado, são ideias, são pessoas que nós deveríamos riscar da nossa vida para agradar ao nosso Deus. Mas essa pergunta ela é facilitada com a continuação do nosso texto, a continuação do argumento de Isaías. Para que escolher o mal que será destruído, se nós temos algo muito melhor, uma promessa de bênção e de justiça? Porque não é, meus irmãos, como se Deus dissesse para o povo: vocês estão confiando errado, e vocês vão ver esse que vocês estão confiando sendo destruídos, julgados pelas suas ações malignas. E não é como se Deus falasse assim: e não vai ter mais uma alternativa para vocês. Não. Do versículo 20 em diante, Deus traz essa alternativa. Até o versículo 34, o segundo lugar, a ruína reservada ao mal deve nos levar a confiar nas promessas de Deus. Essa é a alternativa que Deus traz ao seu povo a ajudar. É aquela velha ilustração, irmãos, da nossa mensagem de Isaías. Você quer essa SUV nova, 0 km, agora está na moda, né? Elétrica. Não sei se eu quero carro elétrico não, mas enfim. Tal. Ou essa Brasília. E o povo continua escolhendo a Brasília. O povo continua escolhendo o mal. O povo continua escolhendo aquilo que vai trazer mais ruína sobre a sua vida. Mas vamos ver a oferta de Deus? Versículos 20 a 34. Como nós já destacamos, irmãos, em diversas mensagens anteriores, essa expressão com a qual começa o versículo 20, naquele dia, tem o objetivo de nos levar para um futuro que não necessariamente é imediato. Quase sempre esse é o objetivo.
Praticamente sempre se trata de um futuro escatológico, isto é, um futuro na conclusão da história, no fim dos tempos. Isso é verdade, inclusive, no Novo Testamento. Pedro escreveu na sua segunda carta: "O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda." E aí vem a expressão: "Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça." 2 de Pedro, capítulo 3, a propósito. Então, o que significa essa expressão, irmãos? É Deus olhando o nosso futuro para a nossa esperança futura. É Deus lançando-nos para olhar para frente. Porque a gente precisa compreender, meus irmãos, a gente é um tanto imediatista, né? A gente quer para a semana que vem. Não é por isso que a teologia da prosperidade prospera. Hoje, botaram aqui nos carros, né, que amanhã vai ter a segunda-feira da prosperidade. Amanhã, olha só, seus problemas acabaram. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. É engraçado que a palavra de Deus, irmãos, sempre olha para cima e para o futuro, e não para baixo e para dentro do meu bolso. A minha solução, ou a solução para os meus problemas, está na esperança eterna. E essa esperança deve influenciar o meu dia a dia, influenciar o meu presente. E é isso que Deus está fazendo com o povo de Judá. Olhe para o futuro glorioso que eu tenho para vocês hoje. Desculpe, o futuro. E hoje, consertem a sua vida. Pelo menos era o que Deus esperava que eles fizessem. Então, tendo estabelecido, meus irmãos, isso sobre naquele dia, o que o Senhor está prometendo aqui ao seu povo, tem o seu foco no conteúdo e não no cronograma. É o que o Senhor irá fazer e não quando Ele irá fazer. Pois tal tempo é indeterminado nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, 36. Então, o que o Senhor promete fazer uma vez que nós não temos um quando? O que o Senhor promete fazer naquele dia? O foco do cumprimento está no grupo, que ele identifica com o remanescente. Na sua Bíblia está escrito assim, isto é, não todo o povo chamado como Israel, mas sim uma porção deste povo. A porção que se voltará para o Senhor, crendo no Messias. Isaías vai usar esse termo, irmãos, o remanescente, nos 2 próximos versículos e mais 2 vezes na continuação do texto que vamos ver na semana que vem, na segunda parte. Esse é o grupo, meus irmãos, que realmente importa, o remanescente. No verso 20, não confiarão mais em falsos aliados, em suas falsas esperanças. Diz o texto, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Esta é uma tremenda mudança em comparação com o cenário do resto do povo de Judá dos dias de Isaías. Cenário de hipocrisia, de arrogância e de rebeldia para com o Senhor, mas Isaías diz, mas há um remanescente. E para que eu não fique dúvida, no versículo 21, Isaías reafirma que esse remanescente se voltará para o Senhor. Aliás, lembra? Esse é exatamente o nome do filho mais velho de Isaías, o Sear-Jazub, que significa o quê? Um remanescente voltará. No verso 22, tudo fica mais claro. Israel pode ter milhões, mas apenas o remanescente se voltará para o Senhor. Olha que curioso, irmãos. Esse verso 22 que você tem na sua Bíblia, Paulo vai usar o mesmo versículo em Romanos 9, 27, comprovando a chegada futura de um tempo, depois da era da igreja, onde o Senhor tratará com o seu povo escolhido do Antigo Testamento por meio deste descendente. Se você pensar hoje, o Google me diz que nós temos 16 milhões de judeus no mundo. Se esse tempo chamado da angústia de Jacó, que nós conhecemos como tribulação, se esse tempo começasse hoje, Deus iria tratar com esses 16 milhões de judeus e extrair do meio desses este remanescente que está aqui no texto. Pastor, essa é uma afirmação tanto quanto corajosa sua. Não, estou seguindo apenas o texto. Se acontecer daqui a 10 ou 30 anos e forem
10, 20 ou 30 milhões de judeus a mais, é dentre esse todo que o Senhor vai extrair o seu remanescente. Por que isso é importante, meus irmãos? Deus não está preocupado com números, Deus está preocupado com o que está no coração das pessoas. Esse remanescente é identificado como aqueles que confiarão no Senhor, confiarão na sua fidelidade, em contraste com a arrogância, com a hipocrisia, com a rebeldia da maior parte do povo de Deus daquele tempo. Hoje não é tão diferente assim, irmãos. Boa parte do povo chamado judeu hoje é completamente secularista, ateu, não confia em absolutamente nada. E os poucos que ainda têm algum tipo de espiritualidade são quase completamente ignorantes. Se você parar um judeu nas ruas de Jerusalém, pedir autorização a ele para ler um texto e ler Isaías 53, se você procurar nas ruas de Jerusalém alguém que lhe dê atenção e você vai perguntar a ele, posso ler o texto que você lê Isaías 53? Sabe qual é a resposta que você vai receber de vários? Por que você está me lendo um texto sobre Jesus? Isaías 53 não tem a palavra Jesus, mas eles deduzem, porque o texto obviamente descreve a pessoa de Cristo. Mas eles não conhecem nada da própria Bíblia desde o Antigo Testamento, em muitos casos. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque esse remanescente vai ser aqueles que têm buscado o Senhor dentre esse povo. E finalmente nesses dias se voltarão a Cristo como o seu Messias, como aquele que eles têm confiado, como aqueles que eles esperavam. É desses que o Senhor vai trazer os seus remanescentes. Diante dessa realidade do remanescente, olhe para a sua Bíblia novamente, nos versos 24 e 25, o Senhor reafirma que eles não precisam temer os assírios. Aqui, de certa forma, o Senhor, digamos assim, deixa escapar que a ameaça assíria não era o fim da linha. Ainda havia esperança de arrependimento e restauração para Judá. Nós conhecemos a história. Deus ainda ia dar mais de 100 anos para ver se ele se arrependesse. Nos versos 26 e 27, ao descrever a ruína que viria sobre a Síria, o Senhor também projeta a libertação prometida ao seu povo se ele se voltar realmente para o Senhor. Essa libertação é ilustrada em outro evento do passado, quando o Senhor libertou o povo de Deus da opressão de Midian. Na época, na liderança de Gideão, em Juízes capítulo 7, você encontra isso. E também diz, naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Aí você fica assim, nossa, por quê? A gordura, meus irmãos, era sinal de prosperidade. A ideia aqui não é obesidade, mas que eles estariam bem. Eles vão estar tão bem, fortes, que deveria ser uma tradução melhor aqui, para ser colocada pelo menos para o entendimento, de que o jugo que seria colocado quando ele se quebraria, tudo isso que o Senhor iria abençoar o seu povo, ou irá. Nos versos 28 a 32, Isaías dá a rota, o caminho que a Síria usaria tentando derrotar a Judá. Só aqueles monte de nomes complicados que a gente quase engasgou aqui na nossa leitura. Por que Deus faz isso, meus irmãos? Quando eles tiverem a rota que eles vão percorrer marchando para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Aliás, isso aconteceu em 701, naquele cerco dos dias de Ezequias, que eu mencionei, por meio de Senaqueribe, 21 anos depois da queda de Samaria. Por que ele está falando isso, irmãos? Ao entregar, inclusive, o caminho que o povo ia percorrer, Isaías está falando para o povo de como o Senhor tem o controle da história. Um controle tão grande ao ponto dele saber por onde e o que os inimigos do povo de Deus iriam fazer. Mas diante, meus irmãos, de toda essa ofensiva, o mais importante, versículo 33 e 34, o soberano, o Senhor dos exércitos, iria cortar a Síria como se corta uma árvore frondosa e ainda assim ela cairia no chão. Eles virão, eles vão atacar, mas eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês. Eu acho interessante, meus irmãos, que esse dia chegou, como eu falei, nos dias de Ezequias, e será que eles lembraram
daquilo que Isaías havia prometido? Eu creio, meus irmãos, que o rei Ezequias lembrou. É por isso que ele dizia ao povo: confiemos no Senhor. Enquanto que do lado de fora, o exército assírio dizia o quê? Não vai na de Ezequias, não. Porque os outros povos não se livraram de mim, e vocês não vão se livrar também. E o rei continuava: confiemos no Senhor. Nós vamos chegar lá nesse texto, não quero estragar, apesar que eu sei que você já sabe, já passou por ele na sua leitura anual mais de uma vez, mas é incrível, meus irmãos. Judá, Jerusalém, não teve que fazer nada. Nem uma flechinha, nem uma lança. Nem uma balateirazinha daquela lá de Davi com as pedrinhas, nada. Ezequias só teve que confiar no Senhor. E a profecia de libertação se cumpriu como Deus havia prometido. Dois contrastes, meus irmãos. Um povo destruído e um povo prometido restauração. Que tipo de relacionamento eu quero ter com o Senhor? Eu estou debaixo da aliança com Cristo. Mas nós não podemos nos enganar, meus irmãos, de que Deus irá nos tratar com passagem de pano apenas porque eu sirvo a Cristo. Nós estamos vendo um Deus de justiça, um Deus que não tolera o pecado, e ao mesmo tempo um Deus de promessa, um Deus de fidelidade. Nossa mensagem de hoje é para nos levar a confiar neste Deus e não ter esperanças humanas. Porque as esperanças humanas serão arruinadas. Mas aqueles que confiam, que esperam no Senhor, para usar inclusive uma expressão de Isaías, serão recompensados. E aí, meus irmãos, a gente pode sair dos grandes embates, dos impérios, e para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossas decisões, amanhã da nossa segunda-feira. Porque quando eu olho para a minha história, e eu acredito que você pode me acompanhar nisso, eu vejo momentos onde eu tirei os meus olhos do Senhor e coloquei nas ondas, para usar o momento ali de Pedro andando sobre as águas, não é isso? Eu tirei os olhos do Senhor e coloquei nas esperanças humanas e paguei preço. Não preço bom. Nós podemos crer, meus irmãos, que o Deus que servimos, portanto, é um Deus plenamente justo. Podemos responder com um enorme sim. Quando alguém se pergunta, não fará justiça o juiz de toda a terra? A resposta é sim, ele fará. Porém, algumas manifestações da injustiça não serão confrontadas da forma como nós queremos, nem no tempo que nós queremos. Isso não é nosso direito, nem esperar, nem exigir. Nós podemos, meus irmãos, nos afastar do mundo de injustiça, mas podemos esperar que o Senhor lide com este mundo de injustiça. Talvez hoje mesmo você esteja lutando com problemas, lutas no seu coração, a raiva, ira, por causa de injustiças talvez que você sofreu no seu ambiente de trabalho, ou na sua família, ou aonde quer que seja. A palavra de Deus nos chama, meus irmãos, a entregar a vingança ao Senhor e confiar nele. O caminho da cruz é o caminho do perdão. Porque pecadores perdoados, nós, perdoam pecados dos outros. E deixar, meus irmãos, que o Senhor lide com as ações malignas e Ele julgue no seu tempo, da maneira como Ele quer. Porque nós podemos crer que Ele não é compassivo, nem misericordioso com o mal. Muito pelo contrário, Ele é o justo juiz. Mas também, meus irmãos, diante do prognóstico que a palavra de Deus nos dá sobre o mal, de que ele vai ser destruído, a palavra de Deus também nos dá as promessas, alternativa para nos segurarmos. Nos dias que Jesus nasceu, havia muita opressão sobre o povo de Deus. Alguns resolveram tomar a medida nas próprias mãos. Parte deles, inclusive, eram chamados dos zelotes. Eram os revolucionários da época. Tentando expulsar os romanos, e não conseguiram. Parte desses revolucionários tiveram a sua última resistência num lugar que fica no deserto da Judéia, chamado Massada. É uma fortaleza em cima de um platô.
Paralelo a isso, meus irmãos, nós temos um outro tipo de gente, como, por exemplo, aqueles que esperavam o Messias e aqueles dois anciãos que receberam o menino Jesus quando ele foi apresentado ao templo. Lembra? É verdade, eles eram idosos, mas eles não buscaram a liberdade pelas armas. Eles esperavam a liberdade pela promessa. Nós vivemos dias difíceis no mundo, no Brasil também. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos, e eu vi isso particularmente na virada do ano, têm colocado de forma exagerada a sua esperança em política, em soluções para o mal que vem através dos homens, em esperanças humanas. É possível, meus irmãos, possível, que a situação política melhore daqui a um tempo. É possível que não. É possível, na verdade, meus irmãos, que piore. E a liberdade que eu mencionei agora há pouco seja cada vez mais questionada, cada vez mais limitada. Talvez em nome da tolerância, talvez em nome da igualdade e de todas as palavras bonitas que a modernidade usa, daqui a um tempo, para poder pregar, eu teria que pregar o meu sermão e submeter a uma censura prévia. Ah, pastor, isso é um absurdo. Acontece hoje em dia na China, ainda. A não ser que você participe de uma igreja subterrânea, uma igreja clandestina. Eu tenho que pegar meu sermão, mandar para uma autoridade, para ele ler antes e dizer o que eu posso ou não deixar naquele sermão. E sempre com um apelo de ser amoroso, de ser bondoso, de ser igualitário e todas as palavras, como eu disse, bonitas que existem hoje. Onde nós vamos parar, meus irmãos? Nós vamos parar nas promessas que o Senhor está nos dando aqui. Nós literalmente não somos deste mundo e manter as nossas esperanças apenas deste mundo é a pior coisa que nós podemos fazer. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo nos adverte que se a nossa esperança é apenas para este mundo, nós somos dentre os homens os mais infelizes ou dignos de pena. Porque o nosso lar não é aqui. Temos o nosso papel de sal e luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Temos o nosso papel de nos posicionar contra o mal, é verdade. Mas, meus irmãos, se o mal nos atropelar, digamos assim, se o mal seguir em frente, se o mal se transformar num novo padrão, não precisamos nos espantar. Tudo isso já está na palavra de Deus, predito que assim irá acontecer. O que devemos fazer? Devemos confiar nas promessas do Senhor, porque a ruína já está reservada a esse mal. Eles prestarão contas. Não precisamos nem ter dúvida sobre isso. Por quê? Não fará justiça o juiz de toda a terra? A resposta é sim. Justiça condenatória para o mal, cumprimento das promessas para aqueles que confiarem nele. Confiemos nele. Que nós possamos, irmãos, seguir no caminho inverso ao povo de Judá de 2.700 anos atrás. Possamos ouvir as promessas que o Senhor tem nos dado, conformar as nossas vidas aos princípios da palavra e colher os frutos que vêm disso. Nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, no nosso trabalho, viver uma vida na contracultura do reino de Deus. Algo que o mundo não conhece, mas que com certeza trará as bênçãos que o Senhor tem prometido a cada um de nós, ao seu povo de hoje, à sua igreja. Deus querido, muito obrigado por mais uma vez sermos avisados na Tua palavra, alertados de como o Senhor é justo, firme, severo com o mal. Como o Senhor é bondoso, fiel e traz segurança àqueles que confiam em Ti. Obrigado, Senhor, porque em Cristo
o Senhor nos alcançou e tem nos capacitado para que escolhamos viver para Ti, confiando em Ti. E que assim seja, ó Deus, possamos, ó Pai, toda a nossa vida confiar claramente nas Tuas promessas e aplicá-las à nossa vida, ao nosso dia a dia, aos nossos relacionamentos, viver aqui a eternidade, já a eternidade que nos aguarda. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.